uma aula de forró no domingo e ele era monitor lá. Fui lá para aprender um pouquinho, como aluna mesmo. E aí a primeira vez que eu vi ele foi quando a gente foi dançar junto. E aí durante o forró eu tava com outros amigos lá e aí ele me chamou para dançar uma hora. A gente dançou e agradeceu um ao outro e continuou para dançar com outras pessoas. Então essa foi a primeira vez que eu vi ele. E acho que ele não se lembra desse dia, na verdade. Acho que... Então, eu conheci a Letícia foi aqui na Utópica, apesar de eu não conhecer antes, eu conheci ela aqui. E ela estava com um grupo de amigos e eu estava com outro, e a gente tinha um amigo em comum. Então ele apresentou nós dois e a partir de então a gente ficou conversando, a gente conversou coisas de 10 a 20 minutos e depois eu fui dançar forró, foi cada um pro seu rumo. E aí passou um tempo, a gente sempre ia em forrós, a gente sempre ia separado em forrós, então... E a gente se encontrou num outro forró. Então a gente dançou algumas músicas e tal, e na época eu tinha eu fui instruído por uma professora de dança com algumas técnicas de chegar em forró, esse tipo de coisa. E ele começou a vir com os passinhos de chegar na menina, e aí eu fui só esquivando, e aí a gente não ficou. E na verdade eu não gostei muito do forró dele, não. Assim. Só que com ela esse laboratório deu completamente errado. Eu ia fazendo e tudo aquilo que eu esperava que ela fizesse não acontecia. Ele viu que eu não queria nada, me agradeceu no final da música. E eu voltei para a pista de dança, fiquei lá esperando alguém me chamar para dançar. Só como o forró tava ruim, ninguém chamava para dançar, e eu fiquei lá parado um tempão. Passava música e ninguém me chamava. Aí eu falei, quer saber? Conheço ele mesmo, então eu vou chamar ele para dançar. Aí quando ela me chamou para dançar, eu dei minha última cartada. E aí a coisa funcionou, a gente ficou junto e tal. Aí voltamos, trocamos telefone e foi cada um para sua casa. Na segunda-feira eu fui trabalhar e tinha um amigo meu e eu cheguei pro Tobias e falei, não Tobias, agora eu conheci uma menina e falei, essa é para casar. Ele falou, é mesmo, Marcão? Essa aí é para casar. Menina, gente boa demais, muito bacana e tal. Aí vai dar umas 3 horas da tarde, vou ligar pra ela, vou chamar ela pra ir pro cinema. Você vai, muito bacana demais. E aí eu liguei pra ela e na hora que eu liguei, atendeu um cara. E aí quando ele me ligou, deu linha cruzada. E aí eu percebi que deu linha cruzada porque eu liguei pra ele e atendeu uma mulher, mas eu não escutava ela e ela não me ouvia. Então ficou alô, alô, e aquele som meio estranho, assim, você percebia que a ligação não estava funcionando muito bem. Eu falei, eu estava querendo falar com a Letícia. Que Letícia? Não tem Letícia nenhuma aqui não. Eu falei, não, senhor, Letícia. Não tem Letícia nenhuma não, e foi desligou o telefone. Eu voltei para minha sala, todo borocochô e falei pro Tobias, esquece tudo que eu te falei, cara, que a menina não tem namorado, eu não sei quem ela arrumou, que ela me deu um telefone errado, me atendeu um cara, não vai rolar não. E aí depois de uns 10 minutos ela me ligou. Ele, nossa, o que aconteceu? Eu falei, deu linha cruzada. Ele, linha cruzada? Eu falei, nossa, que susto, porque atendeu um cara e ele começou a falar meio bravo. Eu achei que você tinha namorado, eu não ia nem te ligar mais. Depois ela viajou, eu busquei ela e a coisa foi meio que caminhando para um namoro mesmo, né? No dia do aniversário dela, eu inclusive perguntei para ela assim, e aí como é que vai ser esse aniversário? A gente vai, que horas que eu chego lá e tal? Ela falou, vai ter meu aniversário, mas eu não tô pensando em te chamar não. Aí eu falei, não tem.
Achei muito estranho, foi meio com um balde de água fria. Aí depois eu acabei decidindo, eu falei, eu tô achando que tá legal, que tá bacana, tô gostando de ficar com ele, quero namorar, uma pessoa que tô levando a sério, apesar de que eu já tinha decidido que eu não queria nada, né? E aí eu mandei umas flores pra casa dela pedindo ela no namoro. Chegou lá em casa um buquê de rosas vermelhas com um cartãozinho. E aí no cartãozinho tinha uma carta linda que ele escreveu. E aí perguntando no final se eu queria namorar com ele. Aí eu liguei pra ele, falei claro que eu queria namorar com ele. E aí a gente começou a namorar. O noivado, eu já estava morando sozinho. E eu já vi que a coisa estava rolando, tomando um corpo de casamento. E aí ele começou a falar de casamento, mas a gente ainda estava no começo, ainda estava indo. E aí eu pensei muito, a gente deixou passar o tempo, e aí eu fui vendo, né, o que eu queria pra minha vida. Eu estava muito nova, ainda estava formando, estava na minha cabeça ainda de formatura. Ela estava mais resistente que eu, porque ela era muito nova e a vida dela estava muito bem resolvida, não era... O nosso ritmo de vida estava muito diferente. Eu estava numa etapa e ela estava em outra completamente diferente. Então, ela meio que deu uma segurada nisso. Eu confesso que eu quis dar uma enroladinha, assim. Porque ele estava com muita pressa, eu ainda queria construir minha vida, ainda queria formar e realmente começar. Eu estava acostumada com casa, comida, roupa lavada e tudo mais, e aí eu ia ter que ir para uma vida que eu ia ter que fazer tudo. E aí acabou que eu falei, quer saber, eu acho que é isso mesmo, eu sei que a gente não pode ter certeza se vai dar certo, mas eu tenho certeza que eu quero tentar, que é uma pessoa assim que, nossa, já passei por tanta coisa com ela, eu vejo tanta força e uma pessoa com um coração tão maravilhoso, uma pessoa tão sem preconceitos e que aceita assim, as pessoas de uma forma que me faz sentir ser alguém muito especial. Ele me faz gostar de mim mesma, assim, pela forma como ele me aceita. E uma pessoa que eu vejo que tem valores muito próximos dos meus e tem uma forma de ver o mundo, de lidar com as pessoas e que me ajuda a ser melhor, as coisas que não estão legais em mim, ele me diz, a gente conversa muito, discute, troca, então a gente conseguiu construir essa base mesmo. Depois que a gente noivou, nossa, vamos casar, mas a gente já tinha planejado tudo pra frente, já festa e tudo mais pra 3 anos, e aí a gente, então vamos puxar umas coisas pra antes e tal, acabou que no fim das contas, de tudo que a gente pensou, a gente acabou casando. Hoje, eu te falo que eu sou uma pessoa muito diferente do Marcos que ela conheceu há 5 anos atrás. Eu sou uma pessoa muito mais calma, muito mais madura. Ela conseguiu mudar coisas em mim que eu nunca imaginava que eu iria mudar. Porque eu sempre fui muito explosivo e isso cada vez tem sido menos frequente. Eu tenho ficado mais calmo, mais tranquilo. Hoje a Letícia, para mim, eu acho que é a pessoa mais especial que existe na minha vida. Ela é aquela pessoa que eu sei que eu vou poder contar. Quando tudo der errado, é ela que vai suportar. Do mesmo jeito que na hora que tudo der certo, que eu tiver uma alegria muito grande para compartilhar, vai ser com ela que eu vou compartilhar. E ela é a pessoa com que eu faço isso. Ela é meio que ela é a força motriz para eu seguir adiante mesmo e procurar uma coisa melhor para nós dois. E agora a nossa família está se tornando uma coisa cada vez mais real, a família que a gente construiu.